Bom dia, alunos, meus caros do terceiro ano da Escola Martins Rodrigues, né? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez é uma análise da prova, né? Respostas da prova quentinhas aí para você. É com enorme satisfação que eu faço mais esse vídeo, né? Fique em casa, estude, pegue aí o seu material para acompanhar junto com o professor a questão das respostas, né? Desse lado aqui, respostas subjetivas. Desse lado, as objetivas. Então, eu vou enfatizar aqui as respostas e não as opções, né? Porque tem que ser um vídeo enxuto para caber aí na sua memória, na memória do seu celular ou outro material. Vamos lá, a primeira questão é muito interessante. Trata da questão da taxa de fecundidade no Brasil a partir de meados da década de 1980. O que aconteceu em meados da década de 1980? A taxa de fecundidade começou a cair, né? E eu queria que você tivesse apontado pelo menos um fator para isso, né? Quais são os fatores para isso? A mulher teve mais acesso ao mercado de trabalho, você poderia ter apontado, né? Maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho, e aí ela já não se acha em tantas condições, né, de criar filho e tal, passa a ter outro pensamento, né? Isso já cai a taxa de fecundidade. E outra coisa, né, os contraceptivos, né, como a camisinha, por exemplo, né? E também o aumento da renda média do brasileiro. Então, essas são coisas que contribuem para essa taxa de fecundidade. Você poderia ter colocado qualquer uma dessas. Segunda questão, né? Eu queria que você dissesse qual era o bioma, né, que em torno desse bioma tem 70% da população brasileira, né? E falasse da preservação, da importância da preservação desse bioma. Que bioma é esse? É a Mata Atlântica, MA, Mata Atlântica, né? Para você falar dessa importância. Na Mata Atlântica, gente, nós temos, né, uma enorme biodiversidade. Lá nós encontramos bicho preguiça, gambá. É interessante que a gente encontra alguns bichos que são, quando a gente, muitas vezes algumas pessoas colocam apelidos pejorativos em outros, né? Você é um bicho preguiça, então você é uma anta. Anta a gente encontra também lá na Mata Atlântica. É bicho preguiça, né? Gambás, alguns chamam outros de gambás, quem é corintiano aí, né? Tem também outro bicho que encontra lá, veado, né? Aí algumas pessoas gostam de se referir às outras de forma pejorativa, né? Usam o termo de forma preconceituosa e tal, né? E são animais que a gente encontra lá ainda bem na Mata Atlântica, né? Esses animais precisam ser preservados lá nesse bioma, uma enorme biodiversidade, né? Tem espécies de extinção, como o mico-leão dourado. Então, você poderia ter escrito isso na sua prova, né? E a resposta inicial, você tinha que decifrar esse bioma, é o quê? Mata Atlântica. E você falaria da importância da preservação desse bioma. Na terceira questão, qual é o único bioma exclusivamente brasileiro? É a nossa, Caatinga, que significa Mata Branca, né? Tem o quê? Qual era a situação que pede lá na questão? Qual a situação de água desse bioma? Chuvas escassas e muito mal distribuídas. Agora a questão 4. A questão 4, ela pede um problema lá na Amazônia, né? Esse bioma, né, da Amazônia. Quais os impactos ambientais? Né? Extrativismo mineral, extração da madeira, tudo isso você poderia apontar lá, né? Queria que você apontasse pelo menos duas nessa prova. Garimpos de ouro, né? Construção de hidrelétricas, de ferrovias, de rodovias, tudo isso causa um impacto enorme lá na Amazônia. Isso pode cair na sua prova do Enem, em algum vestibular. Futuramente é preciso que você saiba que esse bioma é altamente impactado. Ok? Na quinta questão, né? Qual é o bioma? Pedir qual era o bioma
né, que ocupa 35% das áreas florestais do mundo, é a Amazônia, né, e falasse um pouco da importância da preservação desse bioma. É o bioma que, com quase toda certeza do mundo, entre os biomas brasileiros, embora não seja exclusivamente brasileiro, mas abrange a chamada Amazônia Legal, que é a parte da Amazônia que fica no Brasil, apresenta uma enorme biodiversidade. É talvez o bioma que apresenta maior biodiversidade, né? E também, outra coisa interessante, sustenta-se do próprio material. Você poderia ter escrito isso daí, né? O solo tem essa capacidade, né? Agora para as questões objetivas. A sexta questão era muito interessante. Aparecia um gráfico lá, né, relacionado à população de pretos e pardos. E no gráfico, a gente via claramente que a população de pretos e pardos ela é a maior população brasileira. O terceiro ano fala sempre de Brasil, o foco do terceiro ano é o Brasil. Então a única opção correta é a A, que dizia apenas uma é a correta, e a 1 dizia que a população de pretos e pardos era a maior no Brasil. Os outros itens diziam que no ensino superior os negros e os pardos estava caindo o acesso deles ao ensino superior, o que não é verdade, devido ao incentivo que os governos têm dado ultimamente, né? A política de cotas contribui muito para isso, tem aumentado a inserção de pretos e pardos no ensino superior, mas ainda está longe do ideal, ok? Ainda precisamos melhorar nessa questão da igualdade, né, de raça. A sétima questão era pedindo qual era o bioma que tem, qual era o clima de menor pluviosidade média anual. Só pode ser o quê? Letra A de amor, clima tropical semiárido, né? As temperaturas desse clima são o quê? Elevadas, muito quente, né? E pluviosidade diz respeito ao quê? Chover pouco. Chover, né? Pluviosidade. E lá chove o quê? Pouco ou muito? Pouco, né? Diferente do clima equatorial úmido, que tem alta pluviosidade. Então se liga nisso daí. A resposta correta era A. Na 8, pedia qual era a bacia hidrográfica brasileira, a maior dentre as inteiramente brasileiras. Era Tocantins-Araguaia, letra E de Esperança, né? Porque a bacia amazônica não é inteiramente brasileira. É a maior, mas não é inteiramente brasileira. A inteiramente brasileira é a do Tocantins-Araguaia, cujos rios nascem no estado de Goiás. Não é essa daí. A 9 queria o quê? Que você acertasse a opção corretamente sobre o quê? Os impactos ambientais da Mata Atlântica. Nossa querida Mata Atlântica, que já foi bastante devastada, né? Tinha umas opções lá que você não poderia marcar. A opção que você poderia marcar é aquela que diz respeito realmente a coisas que impactaram, né, a Mata Atlântica, como a construção de cidades. A construção de cidades e a questão da necessidade de terras para a agricultura impactou bastante. E a 10 dizia respeito aos impactos no cerrado, né? A questão correta, a opção correta, a de amor, que dizia que os garimpos de ouro e a invasão de terras indígenas por grileiros era que acontecia e mesmo impactava. Obrigado pela atenção.